Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero para que todos vocês estejam bem. Eu vou fazer alguns vídeos relatando, com os meus relatos das experiências que eu tive. Não foram muitos, mas eu vou são experiências assim que nos cutuca, digamos, nos empurra para frente para investigar, esse mundo, digamos, sobrenatural, esse mundo místico. Então eu vou estar compartilhando meus relatos com vocês e dando minha opinião a respeito de cada um, Então vamos lá, o primeiro relato. Claramente, como eu não anotava, eu nunca me preocupei em anotar, então eu não vou estar lembrando perfeitamente, principalmente a data, Então o primeiro que eu vou contar aqui, então foi na minha infância, Deixa eu já contar assim na lata, depois eu vou comentar a respeito. O que aconteceu? Eu tinha ali em torno, acredito, de 3 anos, Eu não sei ter precisão na idade. Tava ali, andando ali na sala, Tava minha mãe, acho que meu pai também tava lá. E o que aconteceu foi o seguinte: a minha língua, ela foi lá para trás, Ela sozinha, um ato mecânico, Ou seja, eu tinha idade, já tinha controle perfeito do meu corpo, Não sei se tão perfeito assim, porque a gente ainda caía quando é criança. Mas a língua, ela como se estivesse, digamos, virando, Ela foi lá para trás e tocou no palato, O palato é o céu, o céu da boca, mas tem aquela parte molinha lá no fundo. Então, assim que tocou, desceu uma energia. Eu senti a energia descendo pela cabeça, como energia mesmo, você sente. Como que vai explicar uma pessoa uma passagem de energia, como se sente? Porque é algo que só quem já sentiu, vai saber o que é. Mas não tem como explicar, Mas assim, uma energia que passa, como se estivesse passando num duto, Algo assim, E sentia assim que era energia, Algo completamente diferente, Não é fácil assim explicar se a pessoa não tem já não experimentou, É algo assim que é difícil sentir, que nem essa vez eu acho que eu nunca senti. Parece que é orgânico, mas ao mesmo tempo não é, você sente. E só que assim, mais detalhes, eu senti a língua indo para trás, ela foi sozinha, um ato mecânico, algo independente, que algo que eu não mandei, algo que eu não coordenei. É como se sua mão começa a se mexer sozinha. Você vai achar muito estranho, Você tá aqui de repente, a mão faz isso aqui, Você, não vai não. Aí eu trouxe a mão de volta, no caso a língua, A língua foi lá para trás. E eu peguei, eu trouxe a língua de volta, me assustei, claro, Me assustei, na mente já vinha um monte de... Eu acho que desde criança eu já pensava muito. E eu puxei de volta, eu coloquei a língua no lugar certo, E ela foi e voltou, lá pro fundo. E na hora que voltou, desceu essa energia. Junto com essa energia, veio uma voz, bem clara, bem nítida dentro da cabeça. Não fala. Não fala. Agora eu não lembro exatamente se foi não fala ou não conta. Não fala ou não conta. Que eu sabia que era para não contar essa experiência para os meus pais. Então assim, foi, Aí eu deixei, eu não puxei mais, eu fiquei sentindo aquela energia, porque na hora que você vê a energia, você para e fica experimentando aquela sensação. E passou, Foi uma voz e eu fiquei ali meio que procurando aquilo ainda dentro da minha cabeça, ou assim, naquele estado de meio que uau, Mesmo para uma criança, sabia que aquilo era algo muito incomum, E então assim, eu fiquei alguns segundos, aí voltei, passou a energia, eu voltei à língua ao normal. E eu fiquei ali parado, esperando que aquilo voltasse, que aquela voz continuasse a falar comigo, que era uma voz doce, agradável, era uma voz de uma mulher, E eu não assim que você sabe que não é humano, que é algo que está além do humano, não sei assim como explicar, Digamos assim, uma pessoa mais elevada, Digamos, se sente. E eu fiquei esperando, falar, e não falou, aí eu fui e contei, Então agora vou falar por que eu contei. Na época, eu acho que tinha uma reportagem na TV, não sei, essas pessoas da Matrix assistem muito a TV, e a TV incube muito medo nas pessoas, que as crianças que tinham convulsão, entortavam a língua e morriam sufocada. Eu acho que aconteceu um caso na época de ter acontecido isso com uma criança. Eu, embora não tenha assistido diretamente, eu acho que eu ouvi os adultos comentando, E falava muito, porque adulto vai conversar o quê? Ver o que fica na TV e ficar replicando, Ou seja, aquela coisa, você assiste na TV e fica replicando aquelas coisas. Então parece que as pessoas não passam disso.
E, né, criança ali, tá no meio sempre dos adultos, né, eu acabei pegando alguma coisa e vi aquela preocupação toda. Então, assim que minha língua foi para trás, a primeira preocupação que eu tive foi essa, né, a língua indo para trás, enrolando, né, língua enrolando, as pessoas falam língua enrolar. E aí eu puxei, né, para frente, só que não assim, com a própria língua você vai, né, coloca no lugar certo. E depois foi para trás de novo, e onde que, né, desceu a energia, senti aquela voz, e eu fiquei esperando, né, que falasse comigo de novo. E como não falou, eu fui falar para meus pais, e na mente eu sabia que não era para falar por causa que eles iam se assustar por causa disso. Né? Eu falei, não fala porque eles vão se assustar por causa disso. Eu sabia. Né? A voz falou, apenas não fala. Era muito nítido, muito claro. Né? Era como se uma pessoa viesse e falasse com você. Né? Assim como eu estou falando. Uma voz bem clara, né? Como se a pessoa estivesse presente. Só que a diferença é que é dentro da cabeça, é dentro da mente que fala. Né? Então digamos que assim, é uma espécie de telepatia bem direta. Né? Eu não sei quem que passou a mensagem, que eu fiquei muito curioso, claro. E então assim, falei, né? Obviamente, eu tinha um medo assim de, acho que desde criança, né? De ter algum problema, ou de não exatamente de ter algum problema, de achar que você tem algum problema e você ser levado para o hospital. Eu não sei se era medo de injeção ou, né? Era digamos, um instinto interno, sabendo que hospitais manipulavam as pessoas e não é assim um lugar muito seguro, né? Porque eles podem fazer coisas, digamos, oculta, né? Que é chipar. Eu não vou entrar nesse detalhe, né? Mas eu tive isso daí na minha infância, né? E até na adolescência, de meio que fugir de hospitais, né? Meio de que não confiar, né? Que você pode apagar lá e acordar outra pessoa, né? E assim, a gente sabe que no meio oculto, assim, se fosse aprofundar muito, sabe que rola algumas coisas meio esquisitas, mas não é o objetivo desses relatos. Mas eu sempre tive isso, né, de não me precipitar, né, de querer ir sem motivo. Então assim, né, eu comecei a falar, eu vi que deu esse resultado, né, as pessoas, os adultos realmente ficaram com medo. Nossa, não sei o que, levar esse moleque no médico já. E assim, eu vi que, desde criança, eu vi que não ia ter conversa com o adulto, né. O que desde criança, assim, eu via, eu não vou falar que, o que via, assim, eu acho que toda criança vê, não assim seres, mas eu via cores, né, via pontos coloridos, né, na noite. A noite parece que não era mais claro que o dia, né, claramente não era luz, mas você via pontos coloridos. Então, digamos, tinha uma certa sensibilidade, né, como toda criança, mas nunca assim de chegar a ver seres. E tinha muito medo, né, quando criança era muito assustado, eu tinha muito medo, né. Assim, né, eu vou deixar, eu não vou me limitar, não vou me prolongar muito. Então assim, foi isso. Só que outro dado curioso, esse relato, eu fui lembrar só recentemente, esse relato, não, essa memória, essa lembrança, né, só me veio recentemente, quando eu estava lendo esse livro aqui, né, eu peguei a imagem aqui, eu vou compartilhar, vou mostrar aqui para vocês, só enquadrar aqui. Então o livro A Energia Curativa através do Tal, do Mantak Chia, né? Então foi exatamente esse livro. Eu já não tenho mais, então busquei só uma imagem na internet. E essa imagem, né, a parte que falava, eu li a parte que falava das energias. Então deixa eu ampliar um pouquinho aqui, apesar que não vai dar pra tá tudo em inglês. Então, o que falava nessa parte que eu estava lendo? Que a energia, ela sobe pela parte traseira da coluna, né, pela parte das costas, ela sobe pela coluna e desce pela parte dianteira do corpo. E a língua, quando você coloca lá atrás, no palato, naquela parte molinha, ela fecha o circuito, né, ela fecha, então ela cria um circuito, então a energia ela circula, né. Então enquanto você está meditando, você pode pegar e colocar a língua lá atrás, assim, ó, bota lá atrás, não dá pra mostrar, né, aí bota lá atrás aquela parte molinha, então ela fecha o circuito energético, então a energia ela dá circulação, né, e exatamente lendo essa parte, a lembrança veio, né, veio como se nunca tivesse esquecido. E aí me coloca outra questão, né, nesse relato, como, né, a gente consegue esquecer algo, né? Talvez porque não. Por que eu esqueci exatamente dessa lembrança? Porque não falava com ninguém, né? Dessa coisa, né? Não ia me fazer bem na época, porque as pessoas só iam pensar que você está doente, né?
e aquela coisa da ignorância da Matrix, das pessoas que vivem na Matrix não sabem, né? Ou seja, o que se passa na vida real, né? Digamos. Então a gente silencia, né? Acho que muita criança silencia. E como não ia ser muito útil, então a mente acabou esquecendo. Eu acredito muito que uma parte superior de nós mesmo, né, que nós somos multidimensionais, então nós temos várias camadas. Então eu, de um ponto de vista onde eu tenho uma maior visão, eu determino, né, o que vai ser lembrado, o que vai ficar, o que não vai ficar, né, e eu vou mandando isso, né, para o avatar aqui, né, como você estivesse jogando videogame, aqui você apenas o avatar é controlado, né. Como você é controlado por você mesmo, então sim, você tem o seu livre-arbítrio, mas não é desde esse ponto de vista dessa esfera. Então, algumas coisas elas foram retiradas, e não foi só um relato não, né? Aconteceu com outro que eu vou contar mais pra frente, nos próximos relatos. Então fica essa curiosidade, né? Onde fica guardado a memória, né? As lembranças. Aí as pessoas podem se colocar essa questão, né? Nós somos multidimensionais, então fica nas próximas camadas, né? Pode ficar não exatamente nessa, ou pode ocasionar um bloqueio de bloquear essa lembrança. Mas, as lembranças, por exemplo, se teve coisas que aconteceu comigo quando eu estava, digamos, numa sintonia mais elevada, né? Aí de repente você baixa a sintonia, baixa a vibração, pode ser que essa lembrança ela se desfaz, né? Ela fica naquele patamar que quando você novamente, né? Quando eu novamente alcançar aquele patamar, né? Digamos, instalar aquele software capaz de traduzir, né, aquela informação, a lembrança volta, né? Ou eles mandam a lembrança de volta, opa, agora você já tem, né, maturidade para tratar com esse material. Isso também serve para nossas vidas, né? Nossas vidas anteriores à Terra e em outros mundos, né? Então, enquanto eu estiver aqui, eu posso não ter as lembranças, né? Eu posso lembrar de vidas passadas, tem aquela coisa do esquecimento, da amnésia, né? Porém, esse corpo ainda ele não está dando suporte, né? Ou dá, só que eu não quero ainda mandar. No momento certo eu vou mandar, né? Se for preciso, o que precisar, eu vou mandar. Né? Por exemplo, seria interessante você lembrar de todas as suas vidas agora e todas as vidas de outros mundos em outros mundos que você já viveu? Né? Não, porque isso mudaria a tua vida aqui. Né? Seria outra coisa, não teria objetivo. Você nem se passaria por humano. Então, não teria nem porque está aqui. Você nem teria vindo para cá. Né? Que nem você for jogar um joguinho lá no videogame e querer que o personagem faça tudo o que você faz. Né? Não é, a intenção é jogar no joguinho. Né? Assim, uma explicaçãozinha bem tosca, né? Uma comparação bem tosca. Mas é isso, na questão da memória. Quando precisar lembrar, quando tiver, você vai, né? Seja o que for. Então eu estou tranquilo contra isso. Eu acredito, eu li, né, outros materiais que isso é muito comum, né? Enquanto as pessoas assim no momento de despertar, no momento de ascensão, né, a Terra aumentando a sua vibração, virá muitas lembranças, nem todas boas, né? Não vou colocar boa ou ruim, lembranças, né? E pode ser de coisas ruins, pode ser de coisas boas. E a pessoa tem que ter maturidade para tratar com aquilo. Então, quanto mais você se autoconhecer, né, se maturizar, ganhar maturidade, você vai estar pronto para essas lembranças, não só de infância, mas de outras vidas, né? Então tá aí o motivo, algo importante para você, né, continuar aí no seu autodescobrimento. Então esse é o primeiro relato, né, algo a princípio parece simples, mas não é, né? A língua no palato. Então eu lia, na época eu estava lendo o livro, eu não sei que data que eu li esse livro, faz tempinho, né? Já faz acho que uns 10 anos ou mais. Eu li esse livro do Mandak Chia. Então, claro, eu praticava, né, com a língua ali, meditação, então cheguei a sentir mais energias, né, ter outras experiências, mas não como foi aquela da infância, aquela espontânea, automática, né, como se não fosse determinado por mim, né, e por que naquele momento, né, isso aí eu ainda tenho essa dúvida, por que naquele momento, né, e quem foi aquele ser que falou dentro da minha mente para silenciar, e se eu não contasse, né, pediu para não contar, então eu fiquei com aquela questão por muito tempo, se eu não tivesse contado, será que continuaria falando, será que voltaria, né, como eu contei, viu que a criança não estava pronta, né, falou, opa, a gente não pode, porque ela vai interagir com os adultos, né? Talvez o ente queria alguém que mantesse segredo, né? Porque essas coisas de fato a gente não tem que contar, né? Hoje assim é diferente, né? Mas assim no caso quando aconteceu, né? Não tinha de fato, né? Mas é indiferente, né? Eu não me vejo como alguém que perdeu alguma coisa. Na época sim. Né, como criança eu fiquei bem frustrado, porque eu falei, aí eu vi que aquilo não ia voltar mais, porque, né,
Aí depois que eu lembrei, realmente eu pensei, mas hoje é diferente, hoje eu não vejo como perca, eu acho que tudo é como tem que ser, né? E de repente não era para ter esse acompanhamento tão de perto, tão direto, né? Eu acredito que eu continuei tendo acompanhamento, né, desses seres, não sei quem, não sei o que era, não sei se tinha boa intenção ou má intenção, né? Mesmo que a gente sinta uma energia boa, algo bom, né, sente familiaridade, às vezes, esses seres podem simular isso também, né? Mas é indiferente, né? Só um detalhe. Mas assim, né, eu não vejo como se perdeu algo, porque na época ficou, né, como se tivesse perdido um contato importante, né? Mas fica lá, né? Eu acredito que eu tenho sim um contato muito intuitivo, né? Mas nada direto, com alguém falando claramente o que você tem que fazer. E eu acho que alguém falando claramente com o que você tem que fazer, isso sim atrapalha no seu livre-arbítrio, né? Na pouca noção de livre-arbítrio que nós temos, porque aí você passa a ser controlado. Fala, opa, tem um ser que fala o que tem que fazer. Aí você pega e relaxa. Você vai buscar saber os porquês, né? Geralmente é isso que acontece. Então esse foi o primeiro relato, né? Eu convido também a pessoa aí que está aí ouvindo, né, os vídeos, se tiver algo assim que querer compartilhar, pode me mandar por e-mail, eu deixo aí, né? E se autorizar, eu leio o relato, né, e dou a minha opinião a respeito, né? A pessoa pode mandar dando a opinião dela também, né? Então a gente vê aí, eu posso fazer um vídeo, gravar e compartilhar aí também com todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.